Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, que tem por título a oração de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Hoje eu quero trabalhar sobre o tema Abacuque, uma mensagem difícil de ser ouvida e difícil de ser engolida. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu me coloco diante da Tua presença nessa noite, Deus, e eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite com poder e autoridade, Deus. Que nessa noite eu venha diminuir, que apenas o Senhor apareça, Deus. Tu sabe como se encontra a tua igreja, tu sabe como está o teu povo, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, fala conforme te apraz nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu acredito que é consenso de todos que no momento mais difícil da nossa vida, a única voz que a gente quer ouvir é a voz de Deus. No momento da adversidade, no momento da tribulação, no momento em que todas as portas estão fechadas, é a voz de Deus que você quer ouvir. Mas o difícil é, irmãos, quando uma oração é respondida, e ela é respondida não da forma que a gente esperava. Foi isso que o profeta Abacuque passou. Quando esse homem de Deus, esse profeta de Deus foi levantado, a nação de Judá, ela estava vivendo em colapso. O povo estava desviado da presença de Deus. É bem verdade que no reino de Judá houve reis piedosos e houve reis que desagradaram a Deus. Eles sempre estavam oscilando. Quando um rei piedoso se levantava, o povo se arrependia e se voltava a Deus. Mas quando um rei ímpio se tomava posse do poder, o povo se desviava. O povo começava a virar as costas para Deus. Para a gente entender o momento histórico que Abacuque está profetizando aqui, a gente precisa, em primeiro lugar, voltar um pouco na história. Todos nós sabemos, eu acredito, que o reino de Israel houveram 3 reis inicialmente: Saul, Davi e Salomão, reinando cada um 40 anos. No ano de 930 a.C., Salomão morre. E quando Salomão morre, o filho dele vai assumir o reinado de Israel, que haviam 12 tribos, chamado Roboão. Roboão assume o reinado no lugar de Salomão, mas ele não teve perspicácia para governar, ele não teve uma boa liderança. E o povo que já pagava muito imposto começou a pagar ainda mais. Resultado disso, o reino de Israel começou a se dividir em reino do norte e reino do sul. No reino do sul, ficando ainda na família de Davi, ficaram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Mas 10 das 12 tribos saíram em direção ao norte, sob a liderança de Jeroboão. E foi esse camarada que começou a introduzir o paganismo, e a nação de Israel começou a se perder. No reino do norte, nenhum rei agradou a Deus.
todos blasfemaram, todos fizeram aquilo que desagradava a Deus. E Deus levantou vários profetas para que o povo se voltasse e se arrependesse. Para que o povo se voltasse para Deus e parasse de praticar aquilo que desagradava ao Senhor. Mas o povo não quis ouvir. E o resultado disso? O reino do norte durou aproximadamente 209 anos. Foram 209 anos que Deus estava alertando o povo para se voltar a Ele. E o povo não quis ouvir. Deus então levantou os assírios para subjugar essas 10 tribos. E o resultado disso, o povo foi levado para o cativeiro, sendo disperso lá na frente. O reino do sul, que ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, viu todo esse processo, viu tudo que Deus havia feito e alertado o reino do norte. Mas mesmo sabendo o que eles tinham feito, eles praticaram as mesmas coisas. A reforma do rei Josias em 612 não foi suficiente. Logo após a morte do rei Josias, o povo voltou a praticar tudo aquilo que desagradava a Deus. E com o resultado disso, irmãos, o povo também do sul passaria por o cativeiro babilônico. Jeremias já havia sido levantado por Deus e alertado a nação para se humilhar na potente mão de Deus, para deixar a prática da idolatria, para deixar a prática do pecado, irmãos. Mas o rei que estava governando a nação, Jeoaquim, não quis ouvir o profeta Jeremias. Quando o profeta começou a pregar, ele mandou prender o profeta de Deus. Quando ele viu a lei de Deus, em vez de rasgar o seu coração, como o rei Josias fez, ele rasgou a palavra de Deus. Não quiseram ouvir, irmãos, e por conta disso, o próprio Deus estava levantando os caldeus para levar o povo para a Babilônia. Nabucodonosor, ele vai a Jerusalém em 3 momentos. Quantos momentos, igreja? 3 momentos. No ano 605, no ano 597 e no ano 587 a.C. Na primeira ida de Nabucodonosor, é justamente quando ele leva os jovens para a Babilônia. E entre esses jovens está Daniel e seus amigos. É nesse contexto, no ano 605, que Abacuque é levantado. É nessa primeira ida de Nabucodonosor que Abacuque é levantado. E é importante lembrar à igreja de Deus que naquela mesma época 3 nações brigavam pela hegemonia do mundo. A Assíria, os caldeus, que era a Babilônia, e o Egito. Essas 3 nações lutavam para dominar o mundo. Nabucodonosor, então, se levanta contra a Síria e vence ela. Faraó Neco, que estava no Egito, quando vê essa batalha, a batalha de Carquemes, decide então se levantar contra Nabucodonosor. Mas nessa batalha ele morre. E aqueles que não morreram nessa batalha voltaram para o Egito. Nesse mesmo momento, a Babilônia se torna a senhora do mundo. A maior nação do mundo, com muros gigantescos, irmãos, e jardins suspensos. Abacuque, melhor dizendo, vê todo esse contexto, tudo isso que estava acontecendo. E nós sabemos que o profeta de Deus no Antigo Testamento, ele era um intermediário entre Deus e a nação. Só que Abacuque é o único profeta diferente. Ele não está chamando a nação ao arrependimento. Não, ele está questionando a Deus, porque Deus está fazendo isso. Ele começa a orar a Deus, irmãos, porque ele vê que Deus está levantando uma nação ímpia, pagã, para subjugar a nação da aliança.
E ele começa a entrar em crise, esse profeta de Deus. Ele diz, como é que Deus é santo? Como é que Deus é o Deus da nação? E ele está levantando uma nação pagã para levar o povo para o cativeiro. Ele se alarma ainda mais porque ele acha que Deus, vendo tudo aquilo, está inoperante. Está de braços cruzados. Abacuque começa a entrar em crise porque ele acha que Deus não está vendo o que está acontecendo. Ele vê mais, ele não vê só isso. Ele vê que os ímpios estão prevalecendo sobre os justos. E ele começa a entrar em crise mais uma vez. Como é que essas pessoas servem a Deus, têm temor de Deus, mas estão perecendo? E os ímpios que nem temem a Deus estão prevalecendo sobre os justos. Então esse profeta começa, irmãos, a entrar em uma grande crise. Para você ter uma ideia, dando exemplo sobre os profetas. O profeta Amós, ele convocou as nações estrangeiras e sobretudo o povo de Deus a se arrepender. O profeta Isaías tocou a trombeta contra as nações estrangeiras e anunciou o juízo de Deus. O profeta Jonas foi à capital da Assíria, a impetuosa Nínive, e pregou sobre a sua destruição. O profeta Naum profetizou a queda da Assíria e Obadias a queda de Edom. Mas Abacuque, ele não quer que o povo se arrependa. Ele está colocando Deus na parede. Ele está querendo questionar a Deus, porque Deus estava fazendo isso. Na nossa vida, irmãos, muitas vezes não é diferente. Às vezes a gente começa a ficar tão natural, que começa só a olhar para a parte horizontal, esquecendo assim da parte vertical. A gente começa a olhar para as situações da vida e começa a dizer, Senhor, o Senhor parece que não está me vendo, o Senhor parece que não está me enxergando diante dessa situação. Como é que eu te sirvo? Como eu estou na tua igreja? Como eu pago o preço? Mas eu sempre estou passando pela prova. E eu conheço pessoas que nem te servem, que muitas vezes blasfemam e aparentemente estão vencendo na vida. Quantos nessa noite já passaram por essa crise, irmão? Quantos nessa noite já passaram por esses questionamentos? A gente é falho, irmão. E nós não podemos olhar para o imediato. Nós temos que ter em mente uma coisa: isso aqui na terra é passageiro. Mas o que Deus preparou para nós é eterno, porque o justo não vai viver pela circunstância, ele vai viver pela fé. É pela fé que nós vivemos. Então, independente do que você esteja passando, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Talvez você esteja passando um deserto. E talvez esse deserto já há anos. Talvez você não esteja nem em pecado. E por isso, muitas vezes, não entende o trabalhar de Deus. É assim ou não é, irmãos? É isso que o profeta de Deus está questionando. Veja o questionamento de Abacuque no capítulo 1, do versículo 2 a 4. Veja o que ele diz. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Veja o questionamento de Abacuque. Mas Deus sai do silêncio e começa a responder o profeta. Isso está no capítulo 1, do versículo 5 até o 11. Diz assim: Deus está falando com ele agora em resposta ao seu clamor. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não creieis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas.
Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavaleiros são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros viram de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoaram terra e a tomaram. Então muda sua mente e seguirás, e se fará culpado, atribuindo este o seu poder ao seu Deus. Irmãos, veja a resposta de Deus a Abacuque. Não é Nabucodonosor, por iniciativa própria, que está indo contra Judá, não. É o próprio Deus que está levantando ele, para que o povo mude o coração. Às vezes, irmãos, para que nós venhamos se voltar a Deus, precisamos passar pelo processo. Precisamos passar pela disciplina de Deus, muitas vezes. Sabe por quê? Porque Deus não nos alerta apenas uma vez. Ele alerta uma vez, alerta duas, três, muitas vezes Ele nos alerta. E às vezes, muitas vezes a gente não quer ouvir a voz do profeta, não quer ouvir a voz de Deus. E o cálice da ira de Deus começa a se encher, até que ele transborda. Então, irmãos, nessa noite, não endureça o seu coração para a voz do Senhor. Quando Deus te exortar, não fuja de Deus, corra para Deus. Para você ter uma ideia, quando Nabucodonosor vai a Jerusalém, nas 2 demais vezes, ele destruiu a cidade. No cerco de Jerusalém foram aproximadamente 18 meses. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Não havia comida, não havia bebida. Jeremias fala em Lamentações que melhor, mais felizes foram aqueles que morreram à espada do que os que ficaram no cerco de Jerusalém. Quando você começa a ler o livro, você vai ver que as mães comeram o cadáver dos seus próprios filhos de tanta fome. Veja como foi cruel, irmãos, esse cerco. Então não foi fácil. Foi a vontade de Deus? Não. Porque Deus levantou pessoas ali para advertir o povo. Mas infelizmente, o povo que conhecia a lei de Deus, fugiu de Deus. Ficou entregue aos seus próprios desejos, os próprios desejos do seu coração. Ou seja, quando o homem, irmãos, endurece o coração e quer fazer a sua vontade, Deus não vai atrapalhar. Porque Ele dá a palavra para cada um de nós. Ele nos dá instrução, Ele nos dá direção. E quando nós já temos esse conhecimento e essa direção, o Senhor agora quer que a gente ande em novidade de vida. O Senhor agora quer que a gente ande pela porta estreita. O Senhor agora quer que a gente ande pelo caminho apertado, aleluia. Não mais ande em portas largas. Não ande mais agindo segundo a carne. Aquele que nasceu de novo tem que viver pelo Espírito, irmãos. E só há uma maneira de viver pelo Espírito: se a gente tiver relacionamento com o Espírito Santo. Se não tivermos esse relacionamento com o Espírito Santo, como a gente vai vencer as vontades da nossa carne? Como nós vamos vencer as propostas do diabo? Como nós vamos vencer o que esse mundo tem a nos oferecer? Então é necessário que aquele que teve um encontro com Jesus se relacione com Ele, para que assim consiga vencer esse mundo. Então, irmãos, Abacuque está vendo isso tudo. O quadro não é bom, o quadro é cinzento. O povo está todo corrompido, os reis estão corrompidos. Então, irmãos, Deus sempre nos alerta, Deus sempre nos dá uma direção. Mas muitas vezes a gente tapa os ouvidos.
e não quer ouvir a voz de Deus? Será que nessa noite, todos que estão aqui estão fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus nessa noite? Será que eu estou pronto para a vinda de Jesus? E a Bíblia diz que Ele vai vir no abrir e fechar de olhos, que não vai dar tempo de se preparar. Você está preparado? Você se sente preparado? O Espírito Santo confirma isso em você? Ou será que você ainda está cocheando em dois pensamentos? Comece a fazer uma autoanálise. Não analise a vida de ninguém. Faça uma autoanálise da sua vida. Por quê? Porque naquele grande dia a salvação é individual. Ninguém vai segurado em ninguém. Vai chegar um momento, um dia, que todos nós teremos que nos apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, brincar com as coisas de Deus. Será que o reino de Judá brincou? Brincou, irmãos. E por muito tempo. Mas o que eu acho lindo é que, embora Deus levantasse esse juízo sobre essa nação, Deus amava o povo de Judá. Era a nação da aliança. E esse cativeiro era a cura para a nação. Às vezes é no momento mais difícil, no lugar mais difícil que Deus nos coloca, não para nos ver prostrados, mas para nos curar. Porque às vezes nós estamos doentes, irmãos. Estamos cheios do conhecimento, mas a nossa vida não está condizendo com aquilo que a gente entende da palavra. Estamos vivendo uma vida dupla muitas vezes. E por isso não há mais a alegria do Espírito Santo pairando sobre a nossa vida. Então é preciso fazer uma reflexão nessa noite. Uma vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Precisamos refletir. Precisamos nos avaliar e perguntar a Deus: Senhor, como estão as nossas vestes? Como estão os meus olhos? Como estão os meus ouvidos? Eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou abraçando o teu chamado? Ou eu estou desprezando a tua vontade com as minhas atitudes? Essas são as perguntas, irmãos, que nós temos que fazer todos os dias. O livro se divide em 3 partes, porque são 3 capítulos. No capítulo 1, Abacuque o livro fala de uma sentença, um peso, uma mensagem difícil de ser entendida e mais difícil ainda de ser engolida. É nesse momento que Abacuque está vendo, no capítulo 1, o prevalecimento aparente do mal. Ele está olhando para a circunstância. Ele para de olhar para Deus e começa a olhar para a circunstância. Muitas vezes a gente é assim. Mas Deus quer que a gente olhe para Ele. Porque é dele que vem o nosso socorro. Então não olhe para a circunstância. Porque se você olhar para a circunstância, se você olhar para o irmão da direita e o da esquerda, você vai cair. Olhe para Jesus. Jesus é o único que nunca vai te decepcionar. Jesus é o único que nunca vai sair do teu lado. Ele sempre vai permanecer no mesmo lugar. A gente, irmãos, é que muitas vezes sai da rota. Deus não. Ele está de braços abertos para um coração contrito e arrependido. Se você se voltar e se arrepender, haverá restauração. Então ele começa a ver e começa a fazer esses questionamentos. Porque ele parou de olhar para Deus, mesmo sendo profeta naquela situação. Para esse profeta, irmão, estar nessa crise é porque a coisa não estava fácil. Imagine você olhar para o sacerdócio. Imagine você olhar para a conduta da nação. Imagine você olhar para a conduta do rei da nação. E ver que todos estão corrompidos. Aí agora você para de olhar para a nação e para a situação da nação e começa a olhar para os ímpios.
E você começa a perceber que aparentemente esse povo que não ama a Deus e nem se volta a Ele, está prosperando. Ele começou a ficar revoltado. E ele começou a indagar. Por quê? Porque a teologia de Abacuque não condizia com o que ele estava vendo. O Deus da Bíblia não estava sendo igualado à situação que ele estava vendo. Porque se Deus é justo, se Deus é o Deus de aliança, se Deus ama essa nação, por que ele está permitindo isso? Porque esse povo que ama a idolatria e o paganismo, porque esse povo que se prostitui no templo, porque esse povo que zomba de Deus está prevalecendo. Então esses foram os questionamentos iniciais de Abacuque. E no capítulo 2, o livro fala de uma visão. O profeta deveria escrever essa visão no outdoor para todos lerem a visão que Deus mostra a Abacuque, anunciando. E que visão é essa? Deus mostra a Abacuque que o soberbo vai perecer, mas o justo vai viver pela fé. Deus começa a mostrar a Abacuque que tudo aquilo que eles estavam aparentemente vencendo era momentâneo, era passageiro, era efêmero, irmãos. Era uma vitória aparente, mas no final o soberbo ia cair por terra. O final do soberbo e daquele ímpio que não se arrepende seria o juízo final, seria o lago de fogo. Mas o justo, que estava aparentemente sofrendo, passaria por esse processo e seria restaurado. Porque ele ia viver não pela circunstância, ele ia viver pela fé. Então veja como Deus é lindo, irmão. Veja como esse Deus é grande e poderoso. E quando Abacuque começa a ter essa revelação de Deus, ele vai se encolhendo. Porque ele vai perceber a grandeza e a sabedoria de Deus em relação à sua pequena sabedoria. E ele começa a entender, irmãos, que ele estava falando e pensando coisas totalmente erradas a respeito de Deus. Às vezes as circunstâncias vêm difíceis na nossa vida e muitas vezes a gente quer colocar Deus na parede, quer que Deus faça a todo custo. Mas Deus, irmãos, Ele não se molda a nós. Nós é que temos que se moldar a Ele. O tempo é dele, não é nosso. E Ele faz no momento que Ele quer. E se Ele não fizer nessa terra, Ele vai continuar sendo Deus. Então não podemos murmurar, não podemos questionar a Deus. Precisamos apenas adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. O último capítulo fala de um cântico. Isso está no capítulo 3. No capítulo 3, perceba que o início do livro, o profeta está chorando. Mas no último capítulo, ele está cantando. Porque a circunstância não mudou. Mas ele começou a ver a grandeza de Deus e saber que Deus estava no controle de tudo. Eu quero dizer nessa noite que Deus está no controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando pela tempestade, você pode estar no deserto, mas é só um processo, porque Deus está te preparando e a gente só amadurece passando pelo vale. Não questione a Deus, não queira tomar conclusões precipitadas em relação a Deus, apenas adore a Ele. Quando a gente para de questionar e reclamar, irmãos, a gente começa a passar pelo deserto. Porque o deserto é uma escola para cada um de nós. É no deserto que Deus nos prepara. É no deserto que Deus começa a se revelar a nós. Porque quando tudo vai bem, muitas vezes a gente, em vez de buscar a Deus, a gente foge de Deus. Mas quando as portas se fecham, é nesse momento que é só você e Deus. E é nesse instante que Deus começa a extrair o melhor de você. Se tornamos mais íntimos de Deus. No capítulo 3, no versículo 2, ele
escuta o que Deus estava falando. E ele diz, na leitura que nós começamos: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz a conhecida. Na tua ira, lembra da misericórdia. A misericórdia, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se fosse pelo nosso mérito, nós não estaríamos aqui. Ninguém é bom. Se estamos aqui, é pela graça. Foi pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Então ele começa, irmãos, a adorar a Deus. Ele para de se queixar e começa a adorar. No versículo 17, no capítulo 3, é um dos versículos mais conhecidos. Porque nesse momento, Abacuque estava dizendo, não importa o que aconteça, eu vou confiar no Senhor. Não está chovendo, eu vou confiar no Senhor. A porta se fechou, eu vou confiar no Senhor. Estou passando pelo vale, vou confiar independente no Senhor. Ele diz no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, nós temos motivos de sobra para só glorificar a Deus. Ele tem cuidado de nós. E Ele não apenas tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Então, tudo tem um tempo para iniciar e para terminar. Nossa vida é um processo. Talvez você esteja vivendo o melhor de Deus. Talvez você esteja passando pelo momento do esfriamento. Talvez você esteja passando pelo processo que acha e começa a se questionar, achando que Deus te esqueceu. Irmãos, todo mundo passa pelo momento do esfriamento, mas não perca a sua fé. Continue. Mesmo com a sua pouca força, continue. Não perca a presença de Deus, não troque a presença de Deus por nada, nem ninguém. Deus, Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Se você priorizar a Deus, Ele vai cuidar das suas necessidades. Agora, se você só busca a Deus no momento da sua necessidade, é bem provável que você comece a entrar em pânico. Porque Deus não é um garçom. Ele não está apenas para nos servir. Ele quer intimidade. Ele quer que a gente sirva Ele não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Então, se você começar a entender isso e começar a se relacionar com Ele com a motivação correta, pode ter certeza, você vai ver os céus abertos. E você vai ter visões de Deus. Amém, igreja? Deus está no controle. Não se desespere. Não se desespere. Ele está no controle da nossa vida. E pode ter certeza, o que Ele preparou para nós, nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, não desceu o nosso coração. E pode ter certeza, não é algo passageiro, não é algo efêmero, é eterno. Amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu agradeço a oportunidade.